Com o Buganza, é no ar mais um Cidade Alerta. E você vai ver no programa de hoje que o principal assunto na Câmara de Vereadores de Londrina foi o transporte público. A Comissão Especial do Transporte apresentou um relatório que mostra que a Prefeitura não conseguiu comprovar o porquê teria feito repasses de verba para as empresas do transporte público. E tem mais. A Comissão dos Transportes também constatou que ônibus antigos estão rodando e que mais de 27 linhas foram cortadas durante a pandemia da Covid-19 e até agora não foram retomadas. É tudo isso e muito mais que mostramos a partir de agora no Cidade Alerta Londrina. 6 da tarde, é você com o Buganza, é no ar mais um Cidade Alerta e vamos chegando com tudo desse jeito porque a quinta-feira tá quente. Atenção, é o principal assunto do dia. Para você que está chegando agora, para você que está acompanhando o nosso Cidade Alerta, seja pela TV, seja pelo nosso canal no YouTube, o assunto é transporte público de Londrina sob suspeita. Foi o assunto de hoje à tarde na Câmara de Vereadores de Londrina. Eu fiz questão de ir para lá para acompanhar a sessão. Foi formada uma comissão especial do transporte para analisar o porquê a Prefeitura estava repassando verbas para as empresas do transporte coletivo. Foi feito um primeiro repasse, mais de 20 milhões de reais. Foi feito um segundo repasse, novamente, 20 milhões de reais. Só que, durante esse período dos últimos 11 meses, a comissão especial analisou todos os pontos, fez pedidos à Prefeitura e atenção para a informação. De acordo com a comissão, de acordo com os vereadores, nos relatórios, a Prefeitura não teria condições de comprovar quais os custos que ela estava bancando com relação a esses repasses. Primeira questão, o primeiro repasse, em que seria um reajuste, um balanço financeiro. A segunda questão, a gratuidade dos usuários, onde a Prefeitura fez o repasse de 22 milhões de reais. De acordo com os vereadores, não estão claras as contas que a Prefeitura está passando e, por conta disso, esse relatório sugere uma comissão especial de inquérito. 18:02, eu vou acionar ao vivo o Pedro Marconi trazendo mais detalhes sobre esse caso. Temos imagem ao vivo do terminal e agora o Pedro em frente à Câmara. Pedro, são vários pontos apontados, são mais de 100 páginas desse relatório que chamam a atenção e colocam sob suspeita os repasses da Prefeitura para as empresas do transporte público de Londrina. Quantos detalhes? Boa noite. Boa noite, Buganza, para você e para todos. Uma tarde movimentada hoje aqui na Câmara de Vereadores de Londrina, com o relatório final da Comissão Especial dos Transportes Públicos, formada por 5 vereadores. Esses vereadores que ao longo dos últimos 11 meses apuraram diversas informações em relação aos contratos firmados em 2019 entre a Prefeitura de Londrina, as empresas TCGL e também a Londrisul. E o que os vereadores apontam é que o contrato não está sendo cumprido em sua totalidade, gerando várias irregularidades. Muitas dessas supostas irregularidades seriam relacionadas a dinheiro da população. Então é isso que nós começamos a destacar agora. Primeiro, em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro. O município autorizou, então, um reequilíbrio de 22 milhões de reais, que as empresas alegaram, esse dinheiro seria para cobrir os gastos que ela teve, o prejuízo, melhor dizendo, por conta da pandemia da Covid-19. Mas, segundo o que os vereadores dizem, as empresas economizaram nesse período 36 milhões de reais, ou seja, seria mais do que eles receberam de reequilíbrio e juntando o reequilíbrio com a questão da economia essa, segundo os vereadores, com a dispensa de trabalhadores e também com o corte de linhas, seria 56 milhões de reais nos cofres das duas empresas, que não seria dinheiro de prejuízo, muito pelo contrário. Outra questão também envolvendo dinheiro. Nesse ano foi aprovada uma lei aqui na Câmara, que foi enviada pelo Executivo, pedindo então autorização para repassar verba para as duas empresas, para a Prefeitura cobrir a passagem, o valor da isenção dos passageiros, e aí isso serviu para reduzir a passagem
para o valor que está hoje de R$ 4,00. Mas, segundo os vereadores, não existem mecanismos de transparência para que garantam aí um repasse de dinheiro correto para as empresas em relação a essa questão das passagens gratuitas que o município acabou bancando desde o início desse ano após a aprovação dessa lei. Um terceiro quesito, a questão da outorga. O que é isso? É um serviço público, o transporte coletivo. Quando a prefeitura repassa para a iniciativa privada, como é o caso do transporte coletivo com a TCGL e a Londrisul, as empresas, como consta no contrato, deveriam repassar um dinheiro para a prefeitura, já que elas estão lucrando em cima de um serviço público. E segundo os vereadores, a TCGL e a Londrisul não estariam repassando o dinheiro, então, dessa exploração do serviço de transporte público. E deveriam ter sido depositados para o município R$ 9 milhões, que de acordo com os vereadores, isso não aconteceu, Buganza. 18:05. Além de todo esse problema com os repasses que não batem de acordo com os vereadores, e isso eu vou deixar muito bem claro aqui, não é o Buganza que está colocando sob suspeita os repasses da prefeitura para as empresas. Não é o Pedro Marconi que está colocando sob suspeita. Quem coloca sob suspeita são os 5 vereadores que formaram uma comissão. 5 vereadores, durante 11 meses, eles trabalharam em um relatório de mais de 100 páginas e, de acordo com os dados desses relatórios, eles falam, o que a prefeitura está apresentando aqui não está batendo. A prefeitura está passando 22 milhões de reais para as empresas, passando mais 20 milhões de reais para as empresas e o que ela atesta aqui, nos papéis, não está batendo a conta. Isso que está acontecendo. E aí, além de tudo isso, além de 42 milhões de reais que a prefeitura tira dos cofres públicos, tira do seu bolso para colocar para a empresa particular fazer o serviço, Pedro, o contrato tem uma série de cláusulas que a empresa precisa cumprir para ter um bom funcionamento do transporte público da cidade. E esse relatório aponta que a empresa não está cumprindo praticamente com nenhum deles, é isso? Exatamente, Buganza, destacando que nós estamos trazendo aqui, vamos falar agora também, são informações oficiais, de um dos órgãos aí da esfera pública, de um dos poderes, que é a Câmara. Nós temos uma tela em que eu vou agora destrinchar mais em relação ao que traz esse relatório da comissão especial. Segundo, então, o que aponta essa comissão, não estaria sendo seguido no contrato a questão da vida útil dos ônibus. Os vereadores dizem que tem ônibus circulando na cidade com mais de 10 anos de uso. E o que diz o contrato? Quando dá esse tempo, os veículos precisam ser trocados por novos. Outra questão também apontada, a extinção de 27 linhas do transporte coletivo durante a pandemia da Covid-19, sob o pretexto de poucos passageiros, e essas linhas não teriam sido recolocadas aí com a diminuição dos números da pandemia e também a retomada do setor econômico. Um terceiro item, a falta de Wi-Fi nos terminais de bairro e também nos coletivos, o que seria uma tecnologia e uma novidade para os passageiros que estaria no contrato, mas na realidade não acontece. Os vereadores também dizem que existem falhas nas escalas de vigilância dos terminais de integração, que deveriam ter mais vigilantes do que tem hoje, em outros horários do que atualmente estão. E lembrando que ao longo dos últimos meses, isso desde o ano passado, temos trazido aqui na RIC TV várias denúncias de casos de assédio sexual dentro do transporte coletivo. Será que se tivesse mais segurança, essa situação seria evitada? E por último também a exploração irregular de publicidade nos ônibus. Os vereadores dizem que no contrato está escrito que tudo que é de publicidade nos ônibus do transporte coletivo deveria ser administrado pela prefeitura. Mas hoje quem cuida dessa parte e lucra são as empresas. Ou seja, enche a tela de novo com aqueles apontamentos que o Pedro fez, 18:09. Olha só, tudo isso, todos esses apontamentos, as empresas deveriam estar cumprindo, e isso está em contrato, mas não está acontecendo. Ônibus velho circulando, linha que não voltou a funcionar. Se você vai andar de busão, você sabe muito bem disso, você está acompanhando o Cidade Alerta, é usuário, não pega o Wi-Fi em lugar nenhum. Você chega no terminal à noite, um terminal de bairro, e infelizmente não tem o segurança para cuidar de você, e a exploração da publicidade que não está chegando o dinheiro para a prefeitura.
Tá errado. Isso está sendo apontado pelos vereadores, 18 e 9. E aí, atenção, volta para mim. Atenção para o desdobramento que pode acontecer com esse relatório. O Pedro está comigo porque os vereadores entregam esse relatório, são mais de 100 páginas, os vereadores dessa comissão, e eles indicam para os outros vereadores que estão ali na Câmara. Olha, tá tudo irregular aqui. E com isso, pode ser aberto uma comissão especial de inquérito. É isso, Pedro? É isso que os vereadores dessa comissão especial querem, Buganza. O que é uma comissão especial? Ela apura informações, no caso essa do transporte coletivo, produz um relatório e traz então para os demais vereadores e aciona outros órgãos. Mas o poder dela não é um poder tão efetivo assim. Então, por isso, essa comissão agora quer criar uma comissão especial de inquérito, dando poder de investigação para os vereadores. Se isso acontece, os vereadores, por exemplo, podem convocar testemunhas e, quando existe a convocação, a pessoa é obrigada a vir. Também podem requisitar mais documentos e também, obrigatoriamente, precisam ser entregues e, ao final do relatório, caso cria a SEI, como é chamado, pessoas podem ser indiciadas administrativamente e até criminalmente. Então é esse passo a mais que os vereadores querem dar para criar essa comissão, porque entendem que é necessária a continuação da investigação e da apuração em relação ao serviço de transporte público em Londrina. E o que precisa para isso ser feito? O voto de 7 vereadores, e é isso agora que a vereadora Mara Bocaberta disse que vai encabeçar e buscar então esse apoio dentro da Câmara para criar a comissão processante, essa comissão, na verdade, especial de inquérito. Mas nós vemos que existe uma resistência, já que a base da Prefeitura, da administração municipal aqui na Câmara, ela é bem forte e numerosa. Buganza. Vamos acompanhar o que disse a relatora da comissão, a Jessicão, que falou hoje com relação a esse relatório. Vamos acompanhar. O pedido de afastamento do senhor Wilson de Jesus da diretoria de transportes do município de Londrina tem um objetivo: trazer uma pessoa com novos ares, com novas energias, para fazer um trabalho sério para o transporte público de Londrina. E ele já mostrou, diante de todos esses erros apontados no nosso relatório, que hoje ele se torna incompetente no cargo que está. 18 e 12. O apontamento para o afastamento do Wilson de Jesus foi feito nesse relatório, dentre esses outros pedidos. E, Pedro, você também entrevistou a presidente da comissão, que é a Mara Bocaberta, que também fez outros apontamentos, não é? Exatamente, Buganza. A Mara Bocaberta também traz falas fortes em relação ao que, na avaliação dela, tem acontecido no transporte coletivo de Londrina, principalmente no uso, no gasto do dinheiro público. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Nós estamos falando de dinheiro público, de dinheiro da população, não somente de usuários, mas dinheiro que vai sair dos cofres públicos. Então, ela não tem que pensar, olha, eu acho que hoje passou 200 aposentados, pegaram o ônibus, né, usaram o transporte coletivo. Não, ela tem que mostrar, ela tem que fazer um estudo e mostrar claramente aonde ela arrumou aqueles dados, da onde ela tirou aqueles dados para fazer o pagamento daquelas passagens. Vamos lá, para ser muito claro, é o seguinte: a prefeitura repassou dinheiro para as empresas, pegou dinheiro ali público, dinheiro de imposto, o seu dinheiro passou para as empresas e falou o seguinte: não, estamos repassando aqui o dinheiro porque a empresa está com prejuízo, estamos passando dinheiro porque precisamos custear os passageiros que não pagam passagem. Só que aí, quando os vereadores foram lá, puxaram os relatórios, a empresa, na verdade, já tinha economizado cerca de 37 milhões de reais com cortes. E aí não batia a conta de passar esses 20 milhões. Quando os vereadores cobraram assim, tá bom, vocês estão passando 20 milhões porque tem passageiro andando de graça, não é? Na questão dos idosos, enfim, quem tem o direito. Quantos são? A prefeitura falou, ixi, pera lá, não estamos fazendo a conta mais ou menos de quantos são. Então não está batendo. No final, não está batendo a conta. A questão é essa, 18 e 14, e aí existe agora a necessidade, então, com esse relatório, de que pelo menos 7 vereadores assinem e protocolem na Câmara a abertura da Comissão Especial de Inquérito. Só assim para abrir. Esse relatório, ele indica a abertura.
Agora, pelo menos 7 vereadores, resumindo, vão que se 7 vereadores se juntarem e falarem, não, a gente vai abrir essa investigação, acontece. Se todo mundo ficar puxando o saco do prefeito, não vai abrir daí. Entendeu? O pessoal, não, deixa quieto. Fizeram um levantamento de 101 páginas aqui, mas vamos tocar o barco. Aí não vai abrir a comissão, é mais ou menos por aí. 18h14, Laís Cardoso está ao vivo comigo no Terminal Central. E a grande questão é, Laís, dinheiro está sendo repassado para as empresas, só que o que a gente escuta o tempo todo é a gente reclamando do serviço. E aí esse relatório aponta muito bem que a empresa não está cumprindo com o que está em contrato. E eu tenho certeza, se você for conversar com o pessoal, a maioria vai dizer, o transporte público em Londrina não está agradando, não é? Boa noite. Oi, Buganza, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta. Pois é, a gente acompanha diariamente toda essa situação aqui no terminal de Londrina, essa questão do transporte coletivo. Então, para ouvir aqui a população, o pessoal está aqui esperando, né, aqui as linhas de ônibus, principalmente nesse horário da noite. Vou dar uma perguntada aqui pro pessoal, o que eles estão achando do transporte. Para o senhor, como é que está o trânsito? Não quer falar? Moça, o que você está achando do transporte coletivo aqui de Londrina? Não quer falar? O que você acha do transporte coletivo? A gente está falando de uns repasses que a prefeitura fez, né, para o transporte. Você acha que está de qualidade? Está bom para quem é usuário? Na verdade, eu não estou nem sabendo, né? Então... Mas em relação ao transporte, a senhora acha que está bom? eu acho que tem que melhorar bastante. Sim. O que é o principal, assim, problema que a senhora acha que existe? Ter mais ônibus, né? Eu acho que ter mais ônibus nas linhas. Por causa da superlotação. Os horários de pico, né? Olha como está o terminal lotado. Então, a gente fica muitas horas aqui esperando o ônibus. Então, eu acho que tem que melhorar bastante. Tá certo. O terminal está bem lotado, né? Como sempre, e nesse horário, essa cena se repete. Vou perguntar ao pessoal que está aqui, o que você está achando do transporte coletivo? A gente está falando... Horrível. Horrível? Horrível. Por quê? Qual que é a situação? Muita lotação. Muitas pessoas sem máscara, o Covid andando. E assim, as pessoas estão não estão tendo consciência. A prefeitura tem feito alguns repasses para a empresa que opera o transporte coletivo aqui em Londrina. O que você acha disso? Assim, passando esse valor, mesmo assim, não está de qualidade para o usuário. O que você acha disso? Não está de qualidade. Não está mesmo. Muito lotado. Então é isso, Buganza. O pessoal por aqui, ó, pelo que a gente percebeu, não está gostando, porque a principal reclamação sempre é em relação à superlotação. Esse horário de pico é difícil para quem estuda, quem trabalha. Então a reclamação continua, esses repasses também. E é isso que a população, né, tem a dizer, que essa situação está difícil para quem é usuário do transporte coletivo. Certeza, Laís. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes com você, direto do terminal. Olha lá, ó, abre lá, olha lá, olha lá. Olha o flagrante, ó. Busão lotado, vai chegar, agora vai ficar lotado, não é? Porque menos linhas, com certeza trabalhando com menos ônibus, não cumprindo o contrato, ônibus velho rodando e por aí vai. E a gente repassando dinheiro para as empresas. E é isso que está acontecendo na cidade, por isso que esse relatório aponta tudo isso. A gente vai seguir acompanhando para saber, a partir daqui, qual vai ser o desdobramento de tudo isso, não é? 18 e 17. Vamos seguir.